Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Que alegria nós estarmos aqui no segundo dia da nossa segunda conferência Missões, a grande comissão continua. Não é por causa de Covid-19, não é por causa de coronavírus, não é por causa do momento que nós estamos vivendo que a grande comissão deixou de valer, né? De jeito nenhum. É até a consumação dos séculos, enquanto a igreja está na terra, Deus conta com ela. Enquanto a igreja está na terra, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós tivemos aí a primeira dia da conferência, e no primeiro dia da conferência esteve ministrando pastor Ramon Gomes, lá de Portugal, Guimarães, Porto, que maravilha! E também logo na sequência teve ministrando o pastor Flávio de Sevilha, na Espanha. E hoje nós temos também duas grandes ministrações abençoadas. Mas estamos também na campanha mundial de oração. Campanha mundial de oração juntamente com a Rede Global de Intercessão, que há algum tempo já tem clamado ao Senhor para levantar intercessores 24 horas do dia, de 30 em 30 minutos, intercessores ininterruptamente, clamando ao Senhor, rogando ao Senhor aí por um avivamento, se arrependendo por essa geração, se arrependendo por essa nação. Devido a essa posição, a cada dia do nosso congresso, eu estou contando aí uma história que aconteceu há anos, séculos atrás, ou mesmo também estamos compartilhando aí as notícias do grande clássico Heróis da Fé, que tem sido assim de grande inspiração nas nossas vidas. E eu gostaria de começar essa conferência de hoje trazendo aí uma matéria da irmã Dabney. Irmã Dabney, na verdade, era uma crente humilde que se dedicava a orar. Seu marido, pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir uma obra em um subúrbio habitado pelos pobres. No primeiro culto não havia nenhum ouvinte, somente ele e ela estavam presentes. Ficaram desenganados. Era um campo dificílimo. O povo não era somente pobre, mas depravado também. E a irmã Dabney viu que não havia esperança a não ser clamar ao Senhor. E resolveu dedicar-se persistentemente à oração. Fez um voto a Deus que, se ele atraísse os pecadores aos cultos e os salvasse, ela se entregaria à oração e jejuaria 3 dias e 3 noites no templo, todas as semanas, durante o período de 3 anos. 3 dias e 3 noites no templo, todas as semanas, durante um período de 3 anos. Logo que a esposa daquele pastor angustiado começou a orar sozinha no salão de cultos, Deus começou a operar enviando pecadores, a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Seu marido pediu que orasse ao Senhor para que ele lhe desse um salão maior. E Deus moveu o coração de um comerciante para desocupar o prédio fronteiro ao salão, cedendo para os cultos. Continuou a orar e a jejuar 3 dias por semana, 3 vezes por semana. E aconteceu que o salão maior também não comportava os auditórios. Seu marido rogou-lhe novamente que orasse e pedisse um edifício onde todos quantos desejassem assistir os cultos pudessem entrar. E ela orou e Deus lhes deu um grande templo situado na rua principal desse subúrbio. No novo templo, também a assistência aumentou a ponto de mais e mais dos ouvintes serem obrigados a acompanhar as pregações de pé na rua. Muitos foram libertos do pecado e batizados. E quando os crentes sentem dores em oração, é que renascem as almas. Assim como nos diz o Salmo 126, verso 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O soluço de 1 bilhão de almas na terra me soa aos ouvidos e comove o coração. Esforço-me pelo auxílio de Deus para avaliar ao menos em parte as densas trevas e extrema miséria e o indescritível desespero dessa multidão de almas sem Cristo. Medita, irmão, sofre o amor do Mestre, amor profundo como o mar. Contempla o horripilante espetáculo de desespero dos povos perdidos, até não poderes censurar, até não poderes descansar, até não poderes dormir. Sentindo as necessidades dos homens que perecem sem Cristo, foi que Carlos Inwood escreveu o que eu acabei de ler
E é por essa razão que se abrasa a alma dos heróis da Igreja de Cristo através dos séculos. Precisamos de homens e mulheres de oração que possam gerar no espírito o avivamento, uma colheita abundante, uma transformação de vidas. A nossa oração é que o Senhor levante homens e mulheres que gerem no espírito um mover de conversão, de quebrantamento, de arrependimento. Esse é o propósito da Rede Global de Intercessores. Sem placa denominacional, sem um pastor como líder, como foco, mas um povo que se une para gerar no espírito um avivamento, cumprindo a instrução de Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Vamos clamar até vivermos experiências como essas nos nossos dias, até vivermos experiências tremendas e maravilhosas. Nós vamos adorar ao Senhor antes da palavra, preparando o teu coração para poder receber o que Deus tem para você nesse dia de hoje. Eu tenho a grata satisfação de estar aí com a participação do pastor Samuel Reis. Que saudade, que alegria imensa poder contar aí com essa participação tremenda da Igreja Internacional Plenitude de Deus, pastor Samuel Reis. Vamos adorar ao Senhor. Olá, irmãos, paz seja convosco. Aqui é o pastor Samuel Reis, da Igreja Internacional Plenitude de Deus. E aqui conosco está, no teclado, o Luquinhas, na percussão, Danilo, no violão, o Julinho, e na mesa de som, o pastor Ivanildo, que tão prontamente cedeu para nós aqui um espaço para estarmos gravando esses louvores maravilhosos. E estamos juntos no Congresso Missionário da Torre Forte. Deus abençoe e glória a Deus. Cristo Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria rever aí pastor Samuel Reis, sempre nessa alegria, nessa unção tremenda. Que Deus abençoe poderosamente a você, sua esposa, sua família, seu ministério. E o que dizer desse louvor que marcou nossas vidas, né? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Eu creio num avivamento, eu creio que num tempo de avivamento o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, promovendo mudança genuína, promovendo transformação genuína, que essa seja uma verdade na sua vida e que você possa gerar isso no teu espírito e viver o sobrenatural. E agora nós vamos lá para a África, temos a grata satisfação de uma participação especial do missionário, pastor Laércio, juntamente com sua esposa, a pastora Carol, missionária Carol, e também o missionário Josué, né? Essa família abençoada que estão vivendo em Chimoio, lá em Moçambique, que vão trazer aí uma palavra de Deus aos nossos corações. Pastor, compartilha conosco como está a obra aí, o que vocês têm feito e também o que Deus colocou no seu coração para o nosso congresso Missões. A grande comissão continua. Deus te abençoe, pastor. Um grande abraço. Graça e paz a todos que estão nos assistindo. Eu sou o missionário Laércio. Quero agradecer ao apóstolo Cleiton pelo convite que me fez para ser um dos preletores desta conferência missionária online com o tema A Grande Comissão Continua. Bom, eu juntamente com a minha família, a pastora Carol e o Josué, fomos enviados pelo Ministério Internacional Torre Forte em janeiro de 2018 para Moçambique, para desenvolvermos um trabalho missionário na cidade de Chimoio. E como missão, nós estamos desenvolvendo 3 áreas de trabalho mais especificamente: evangelismo com crianças, treinamento de obreiros e suporte aos pastores nativos. O evangelismo com as crianças nós fazemos todos os sábados, tem vindo cerca de 300 crianças, e o treinamento de obreiros nós fazemos em formato de seminários em localidades diferentes. E o suporte aos pastores, nós vamos aos domingos nas suas igrejas para ministrar. Como família, temos provado o cuidado diário, o cuidado diariamente de Deus na nossa saúde, no nosso emocional, no nosso espiritual e também no financeiro. Louvo a Deus pela vida da igreja que nos enviou e outras igrejas parceiras, assim como também mantenedores, que Deus tem levantado para nos ser um suporte em oração, segurando as cordas para que a gente possa ir mais distante. Nesse tempo, irmãos, não tem sido fácil, como todos vocês têm acompanhado, em todos os países praticamente essa pandemia, e aqui em Moçambique não é diferente. Desde o dia 10 de março, quando foi detectado o primeiro caso, e logo no dia 23 o presidente decretou o estado de emergência, fechando todas as escolas, as igrejas. Nós estamos no nível 3, ou seja, é um distanciamento que foi colocado. As pessoas podem sair de casa, mas eles exigem aí que não se aglomerem muitas pessoas, no máximo 10. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa realidade aqui em Moçambique não tem sido fácil, porque as pessoas vivem no comércio, aí nas ruas, nas feiras, nos mercados, então eles se aglomeram muito fácil, sempre tem muitas pessoas juntas, mas essa é a preocupação do governo, porque não existe estrutura de hospitais aqui, é muito precário, os hospitais. Então, para que aumentem esse caso de coronavírus, hoje são cerca de 80 casos confirmados em todo o país, mas ele já, para prevenir, decretou esse estado de emergência para que esses casos não aumentem aí de uma forma assustadora, que pode ser um grande perigo para o país, devido às suas dificuldades que existem aqui. As igrejas também não podem celebrar seus cultos, então os pastores têm visitado os membros em suas casas, ali orando,
né, levando uma palavra de encorajamento. E nós, como missionários, também oramos e sentimos de Deus a direção de permanecer no país. A Embaixada Brasileira estava oferecendo fazer o repatriamento, mas nós oramos e sentimos paz e continuar aqui, porque sabemos que é importante nós continuarmos aqui clamando a Deus, que Deus tenha misericórdia desse país, Deus tenha misericórdia desse povo, e nós cremos que nós vamos vencer em nome de Jesus. E eu quero que você esteja orando também pela nação moçambicana, por esse povo, um povo tão sofredor, mas que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda nesse momento tão difícil que estamos vivendo. E como foi proposto, né, o tema A Grande Comissão Continua, eu quero estar lendo alguns textos bíblicos, iniciando por Mateus capítulo 9, do verso 35 até o 38. Vamos ler. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vemos aqui, irmãos, Jesus falando para os seus discípulos que a seara era grande e que poucos eram os trabalhadores. E eu quero dizer para vocês que essa verdade ainda é uma realidade nos nossos dias. Nesses 15 anos que eu tenho vivido em missões e por todos os lugares que passei, essa é uma grande necessidade, é uma grande urgência que existe no mundo, de homens e mulheres que estejam dispostos a saírem das suas cidades, do seu conforto, para ir para lugares distantes, lugares difíceis. Essa é uma tarefa que Jesus deixou para a sua igreja. É uma grande responsabilidade, um grande desafio que a igreja tem hoje de preparar obreiros e enviar, como está lá em Romanos 10:15. Como pregarão se não forem enviados? Então quero deixar aí já de início, esse desafio para você. Talvez tenha esse desejo, essa chama queima no seu coração de fazer missões, que você esteja se preparando, buscando o direcionamento de Deus. E certamente existem ainda muitos lugares que precisam de pessoas que vá até esses lugares distantes para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Há outro texto também que eu quero meditar com você, que está em João 4,35, quando Jesus também diz aos seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Essa é uma realidade também. Jesus está dizendo que há uma urgência, não há mais tempo a esperar, mas precisamos sair para o campo, precisamos sair para o trabalho. Quando nós saímos para o campo, nós saímos com uma missão de levar a verdadeira graça e apresentar o amor de Deus. Nós não fomos chamados para viver entre 4 paredes, para viver ensimesmado no nosso meio, mas fomos chamados para levar o amor, para levar a graça de Deus. A transformação que aconteceu em mim, aconteceu em você, essa transformação precisa ser passada para outras pessoas. Você precisa mostrar para as pessoas que há uma vida abundante, como está lá em João 10:10, onde Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E você possa também ser um instrumento de Deus para levar a esperança que há em Cristo Jesus, a fé, o amor de João 3,16. E certamente muitas coisas acontecerão através do testemunho que você vai levar para essas pessoas e para esses lugares distantes. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completar, em nome de Jesus. Outro versículo que eu quero compartilhar está em Lucas capítulo 9, verso 62, que diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse é um verso muito conhecido e interessante observar a metáfora que Jesus usa
de pegar no arado e não olhar atrás. O que é arar a terra? Na agricultura, né, quando uma pessoa vai plantar algo, ela precisa abrir um buraco, né, revolvendo a terra para descompactar, né, a terra. E podemos observar alguns benefícios com isso, né, como, por exemplo, a melhor infiltração da água, o melhor desenvolvimento da raiz. E como pode ser aplicado isso num campo missionário? Sempre que chegamos a um lugar para desenvolver um trabalho, é importante nós desenvolvermos um relacionamento com a comunidade, com as pessoas, conhecendo a cultura delas, né? Entendendo um pouco como funciona o sistema ali, para que a gente possa, então, conhecendo o coração delas, e isso é uma forma de preparar a terra, né? Preparar o coração dessas pessoas para receberem a semente da palavra de Deus. E aí Jesus continua dizendo, e quem pegar no arado não olhar atrás, né? Por que no arado não se olha para trás? Porque quem está com arado, ele tem que seguir em linha reta sobre o solo, para que ele não possa se desviar. E não tem como você ir em linha reta se você ficar olhando para os lados, se você olhar para trás. E para o caminho do reino de Deus, também nós temos que olhar para frente. Não vamos ficar olhando para os lados. Há muitas situações vêm para tentar desviar o nosso foco, tirar a nossa atenção daquilo que Deus tem para nós. É importante ressaltar aqui que quando nós estamos dentro da vontade de Deus, Ele estabelece visão para você seguir em frente. Mas também há muitas situações que vêm para que você perca o foco, né? Que você comece a olhar para outros lados, assim como, por exemplo, né? A gente está no campo missionário e nós viemos aqui com uma visão que Deus nos deu, mas as necessidades são muitas, e nós não podemos atentar para as necessidades, porque a gente não vai conseguir atender todas as necessidades, mas nós temos que estar focado naquilo que Deus tem para nós aqui em Moçambique ou em qualquer outro campo que você esteja, né? Porque a gente não deve ser movido pela necessidade, mas sim pela visão. Por exemplo, você pode, estando aí no seu lugar, olhar e falar assim, mas a África não precisa mais, ou, aqui também precisa, por que eu ir para a África? Essa é uma questão de você precisa ter a visão de Deus, né? Necessidade existe e vão existir em todos os lugares, mas quando você tem uma visão, você tem uma direção, você deve seguir em frente e não ficar olhando para os lados e muito menos para trás. Vivemos um tempo onde, né, essa pandemia tem gerado pânico em muitas pessoas. Muitos missionários que, diante de dificuldades, podem pensar, vou voltar atrás, vou voltar para o meu lugar, vou parar aqui. Mas essa não é a hora de você parar. Ao menos que Deus te dê essa direção em uma palavra. Mas o meu encorajamento para você nessa noite é que você siga em frente, olhando para Jesus, firmado, focado na visão que Deus te deu. E você verá que Deus cuidará de você e tudo será suprido na sua vida, no nome de Jesus. Então, amados, eu creio que nesse tempo Deus está revestindo e capacitando um grande exército para essa batalha. Para esses dias finais, estamos às vésperas de um grande avivamento em missões mundiais. Eu tenho certeza e eu creio em todo o meu coração. E eu quero ler ainda alguns versículos, nós já estamos indo para o final dessa reflexão, dessa ministração. Isaías capítulo 61 diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O Senhor, o Espírito de Deus que estava sobre Jesus, Ele está sobre nós, está sobre a minha vida e sobre a sua vida, para pregar as boas novas de salvação, para curar os quebrantados.
E quantas pessoas estão precisando de ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas estão esperando que alguém vá até elas orar por cura? Não só cura física, mas cura na alma também. Amados, nós estamos aí diante de um desafio, como nós vimos no início, né? Quando Jesus fala para os seus discípulos que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Nós também vemos aí uma urgência, quando Jesus falou que os campos estão brancos para a ceifa. É hora de nós avançarmos, conquistar nações para Cristo. E diante disso também é um momento onde nós devemos ter toda a atenção, de não olhar para trás, não desviar o foco, mas continuar firme, olhando para frente, olhando para o Senhor Jesus, na certeza de que Ele estará conosco todos os dias. E você que está se alistando para esse exército, que você possa realmente se engajar, você possa realmente se dedicar ao Senhor, prontamente a servir aonde Ele te enviar. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor possa tocar no seu coração e levar você a entender aquilo que Deus tem para você nesses últimos dias. Deus abençoe você. Eu quero estar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, te agradecendo por esta conferência online, por todas as pessoas que estão ouvindo, que ouviram esta palavra. Deus, eu quero louvar o Senhor e te agradecer por homens e mulheres que têm ido aos campos missionários, pelas igrejas, Senhor, que têm enviado e sustentado cada missionário no campo. Deus, eu sei que há pessoas aí também que têm o desejo no coração de ir além das fronteiras, têm o desejo de ir para outras nações. Senhor, venha fortalecer, Pai, esses corações, venha dar estratégias, direcionamento, capacitação. Deus, é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Pois sabemos, Deus, da grande necessidade que existe hoje no mundo, Pai. Diante desta pandemia, onde as pessoas têm vivido em um medo, em um isolamento. Mas sabemos, Deus, que a presença do Teu Espírito Santo está com essas pessoas. Assim também como com cada missionário, aonde quer que eles estejam, Pai, que eles possam estar, Senhor, sendo confortados com a Tua presença, Pai. Aqueles que muitas vezes não estão podendo desenvolver seus ministérios, mas eu sei que é um tempo, Deus, que o Senhor está fortalecendo cada coração, que o Senhor está dando novas estratégias, Pai, e que o mundo está podendo reconhecer o poder do Senhor, que as pessoas estão se convertendo, mesmo em suas casas, mas estão recebendo a palavra de Deus através da internet. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu sei que assim como o Senhor comissionou os Teus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, essa comissão ainda continua nos dias de hoje. O Senhor ainda está comissionando pessoas. Deus, eu te louvo e te agradeço por fazer parte, Senhor, desta comissão. E eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Pastor Laércio, grande abraço, que Deus continue usando e abençoando poderosamente a você, a Carol, o Josué. Que saudade, né? Todos os anos nós passamos aí no campo missionário, nos conhecemos lá nos ribeirinhos do Amapá e agora podemos ver o que Deus está fazendo aí na África, na evangelização de crianças, no treinamento de obreiros, esse suporte aos pastores que é tão necessário, que é tão tremendo, né? É realmente algo maravilhoso. E não devemos deixar de orar por Moçambique, por todas essas dificuldades que tem se vivido em Moçambique, que Deus possa abençoar, dar estratégia, dar direção, a cada dia o Senhor possa renovar. E assim como o pastor Laércio disse, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara, que envie trabalhadores para a seara. Precisamos de pessoas que estejam dispostas e disponíveis a sair do conforto, a sair da comodidade, a sair da sua zona de conforto e ir para lugares distantes, ir para lugares difíceis, assim como Paulo disse, como pregarão se não forem
enviados, né? Tremendo, 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 porque realmente devemos levantar os olhos e ver que os campos estão brancos para a ceifa. E essa palavra de incentivo e de ânimo a todos os pastores e missionários que estão no campo, né? Quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. A seara realmente é grande, grandes são os desafios, mas nós temos que nos levantar para esse tempo, para poder viver o sobrenatural de Deus, para poder viver o milagre do Senhor, e é hora de nós avançarmos, mesmo com os templos fechados, mesmo aí com confinamento, em distanciamento social, nós temos que usar todos os meios e todas as formas para poder avançar e conquistar nações para Cristo. Que realmente o Senhor possa acender essa chama e possa desafiar vidas a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Possa desafiar vidas a dizer sim ao chamado do Pai e a poder se dispor a colher esses campos que estão brancos e ser aquele ceifeiro que a seara está precisando, né? Que Deus abençoe tremendamente no nome de Jesus. E nesse momento eu quero convidar mais uma vez um momento de louvor e de adoração. Elianai Silva, esse louvor que foi tão impactante, tão maravilhoso na nossa primeira conferência, esse louvor aí que foi uma surpresa e um presente de Deus para nós. Elianai Silva, lá da Igreja Manancial da Vida, da pastora Leia, nós vamos adorar ao Senhor com louvor No Teu Olhar, nos preparando para mais uma ministração de Deus nesse dia de hoje, na nossa segunda noite da conferência Torre Online, Missões, a Grande Comissão continua. Elianai Silva, No Teu Olhar. Mas não conseguiu alcançar. Projetos você fez, tantas coisas planejou, e tudo deu errado, e decepção você encontrou. Mas Deus me trouxe aqui e manda te falar que a solução pra tudo só Ele quem pode dar. Mas tem que acreditar e nele confiar, erguer as suas mãos e a Ele adorar. É só adorando que você não desanime e não pense em parar. É só adorando que os seus sonhos e projetos Ele vai restaurar. É só adorando que você crê na promessa e é vencedor. E é só adorar que a sua história vai mudar. É só adorando que você encontra abrigo quando não tem pra onde ir. É só adorando que a tristeza vai embora e você volta a sorrir. É só adorando que Ele pega o derrotado e faz campeão. E é só adorar e a sua história vai mudar. É só adorar e a sua história vai mudar.
Amém, glória a Deus, glória a Deus. É dessa forma, é só adorando que você não desanima e não pensa em parar. É só adorando que os seus sonhos e seus projetos Ele vai restaurar. É adorando que você crê na promessa e você é vencedor. É só adorar que a sua história vai mudar. É só adorar que a sua história vai mudar. Nós cremos nisso, profetizamos isso e que Deus possa sustentar, fortalecer e abençoar a tua vida através da adoração, assim como a palavra de Deus diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Se você ainda não se inscreveu, não assumiu ainda os 30 minutos de oração, de clamor, de intercessão, você pode assumir 30 minutos fixo, contínuo, até vir um avivamento sobre a terra. Entre na nossa fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores, Rede Global de Intercessores, e clique ali os seus melhores 30 minutos para você poder dedicar ao Senhor, gerando um avivamento, gerando aí uma transformação do Senhor, Deus forte e todo-poderoso, né? E agora nós vamos lá para o sul, aquela terra linda e abençoada, terra maravilhosa, Blumenau, meu amigo, pastor André Chalit, Patrícia, e logo vem aí a herdeira, né? Que Deus abençoe aí no nome de Jesus, parabéns aí pela filha, parabéns aí, que vai ser uma bênção no nome de Jesus, logo tá chegando. E nós vamos agora receber uma palavra, uma ministração desse grande amigo, pastor André Chalit, que viajou e teve tantas experiências conosco em missões, no ônibus e tantas outras viagens que nós pudemos compartilhar de experiências maravilhosas. Pastor, deixa Deus usar e entrega o que Deus tem colocado no seu coração acerca de missões. A grande comissão continua. Deus te abençoe. Olá, apóstolo Cleiton Nantes, amados irmãos do Ministério Torre Forte, os demais irmãos aí de São Paulo e todo o grupo de pessoas que nos assistem aí pela internet. Sou o pastor André Chalit, sou aqui da Igreja Aba de Blumenau, Santa Catarina, e eu estou fazendo esse vídeo aqui, estou nessa conferência com o objetivo de compartilhar uma palavra de Deus para a tua vida, mesmo em meio aos desafios que nós estamos enfrentando por conta da pandemia, mesmo por conta das crises financeiras que acabaram surgindo por conta dessa crise global. É importante que você entenda alguns pontos fundamentais que vai fazer você se sustentar no ministério, no chamado e cumprir também tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, Paulo expôs aqui uma verdade acerca do seu ministério. Veja o que ele disse: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que verdade extraordinária! O que o apóstolo Paulo está expondo aqui, através dessa verdade, através dessas palavras, são as bases que fundamentam a história de sua vida, a história do seu ministério. Paulo, que passou por diversos momentos de crises, por problemas complexos, mesmo assim, apesar de todas essas situações, ele permaneceu firme diante do chamado de Jesus Cristo para a tua vida. Mas eu compreendo que esta declaração feita pelo apóstolo Paulo, ela é sustentada a partir de 4 fundamentos. Ela tem por base 4 fundamentos. O primeiro fundamento é uma convicção, a convicção do apóstolo Paulo. Repare, para Paulo, o seu ministério era maior do que a sua própria vida. Veja o que ele disse: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ele está convicto do valor do seu ministério. Ele sabe que o seu ministério é um presente de Deus para a sua vida. Portanto, ele tem a clara convicção
de que o seu ministério, o seu chamado, a sua missão de vida, a sua missão apostólica, a sua missão ministerial é maior do que a sua própria vida. É por isso que ele foi um homem dedicado e é por isso que ele se tornou alguém referencial. Pessoas que compreendem o valor do ministério são aqueles que aprenderam a superar as crises, são aqueles que se tornaram referenciais, são aqueles que são citados aí de geração em geração. Quando você estuda histórias de homens como John Knox, um reformador escocês, esse homem de Deus que sofreu grandes perseguições, mas o que ficou marcado na sua história foi uma declaração da rainha Mary, quando disse que as orações desse homem são mais poderosas do que os meus 10.000 soldados. Pessoas que prevaleceram diante de exércitos, que prevaleceram diante de reis, que prevaleceram diante de crises financeiras, que prevaleceram diante de traições, são pessoas que tinham uma convicção de que o seu chamado era maior do que sua própria vida. Era maior do que tudo aquilo que eles vinham enfrentando. Então, pessoas que prevaleceram tinham essa convicção em seus corações. Eles eram pessoas convictas que aquilo que Deus confiou a eles para fazer, para viver, para ser, era, na verdade, uma missão maior do que suas próprias vidas. Quando você olha para o teu ministério, diante de toda essa crise que você está enfrentando, você precisa saber, você precisa ter essa convicção. A tua convicção precisa ser a base de sustentação do ministério que você tem hoje. Que convicção é essa? Que o seu chamado é maior do que a sua própria vida. É maior do que os seus interesses pessoais. É maior do que a crise. É maior do que qualquer realidade problemática que assola a humanidade. Uma segunda base que sustenta essa verdade do apóstolo Paulo é que ele tinha um objetivo. Primeiro, ele tinha convicção do valor do seu ministério. Segundo, ele tinha um objetivo muito claro, muito definido. Ele disse: tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério. Querido pastor e líder, Deus não te chamou para fazer algo pela metade. Todo chamado de Deus tem início e tem fim. Deus não chama ninguém para o ministério para ficar no meio do caminho. É importante que você entenda que em meio a crises, em meio a problemas, em meio a desafios, você precisa encontrar oportunidades para chegar até o final, para ir até o ponto determinado, para cumprir o objetivo. O teu ministério tem um objetivo. O teu chamado tem um objetivo. E aquele que te chamou, ou aquele que começou a boa obra em tua vida, é fiel para completar. Essa verdade precisa moldar as tuas atitudes. Essa verdade precisa influenciar a tua visão. Essa verdade precisa influenciar o teu modo de enxergar as coisas ao teu redor. Esta verdade precisa te motivar a buscar um caminho diferente, de buscar uma realidade, uma visão além daquilo que os seus olhos estão vendo. Miles Monroe já dizia que o maior inimigo de uma visão é a vista. Paulo, por causa desse entendimento, por ele compreender que ele tinha um objetivo de vida, até as situações difíceis do seu ministério, ele conseguia convergir em oportunidades para crescimento. Por exemplo, no capítulo 5 de Romanos, Paulo diz assim: nos alegramos nas próprias tribulações. Olha só, que visão diferenciada. Ele ainda continua dizendo, sabendo que as tribulações produzem perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Paulo, por ter um objetivo claro do seu ministério, da sua missão, ele fazia com que as dificuldades, as tribulações, os problemas se convergissem em oportunidades de crescimento. Portanto, meu irmão, não sei qual é a realidade que você está vivendo aí na sua igreja local, mas o que Deus está ministrando para você neste momento é: entenda que você tem um objetivo de completar o ministério que o Senhor Jesus te confiou. O terceiro pilar
que sustenta essa afirmação, essa verdade do apóstolo Paulo, é que ele tinha também uma convicção de que se tratava, o seu ministério se tratava de uma oportunidade. Veja o que ele disse: o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ele tinha uma convicção, ele tinha um objetivo e ele entendia que o seu ministério era uma oportunidade. Meus irmãos, o que é uma oportunidade? Quando você entende que Deus te deu a oportunidade de fazer parte diretamente da sua missão, do seu desejo de alcançar a humanidade e levá-la para Cristo, você vai perceber, meu irmão, que o quanto você é privilegiado com o ministério que você tem. Eu acho fascinante o ministério do apóstolo Paulo. Numa ocasião, em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 a 18, Paulo fala assim: por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu acho isso fascinante, porque ele nos leva à seguinte compreensão: o ministério ele é tão importante, honrá-lo, cumpri-lo, chegar ao seu objetivo é uma oportunidade tão extraordinária que ele foca na ideia de que, ainda que haja um sofrimento exterior, mas o nosso interior precisa ser renovado, porque uma glória há de se revelar por meio das nossas vidas. E é importante que você entenda o seguinte, queridos: o teu ministério é a única influência que você tem com a eternidade. E lá na eternidade você vai saber de frutos que você alcançou quando exerceu o seu ministério aqui. Talvez você se veja talvez você olhe para si e se veja como uma pessoa infrutífera. Talvez você olhe para a sua congregação, não vê muitos membros, não vê muitos líderes sendo formados, muitos discípulos sendo formados, enfim, talvez você se sinta infrutífero. Mas é importante que você entenda algo, meu irmão. Você só vai conhecer os efeitos do seu ministério na eternidade. Entenda, o teu ministério é uma oportunidade, porque Deus, Ele quer que você, Ele te chamou, na verdade, para fazer parte de um plano, o plano mais importante da história da humanidade, que é levar a humanidade, a criação, ao encontro genuíno com o seu Criador. O quarto pilar aqui que sustenta essa afirmação do apóstolo Paulo é a missão. O que isso significa, irmãos? A missão é a razão dele fazer o que faz. A tua missão é a razão de você fazer aquilo que você está fazendo. Você parou para se perguntar o porquê você faz aquilo que você faz? Qual a razão de você pastorear uma igreja? Qual a razão de você ser um líder na casa do Senhor? A razão é simples. Eu costumo dizer que a igreja é a única instituição do mundo que existe por causa daqueles que ainda não fazem parte dela. O que significa na prática? Significa que toda a estrutura que você tem, toda a base, toda a parte estrutural que você tem aí como pastor local, toda a igreja local que você montou, equipamento de som, mesa de som, cadeiras, enfim, tudo isso que você hoje tem na tua igreja, acredite, irmãos, Deus só mantém tudo isso porque Ele tem um único objetivo, de através dessa estrutura, de através dos obreiros que você tem, de através da tua vida, levar pecadores ao encontro de Jesus. Esse é o único objetivo. Meus irmãos, Paulo tinha isso firmado no seu coração. Tanto que ele disse de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa era a sua missão. Testemunhar as boas novas, testemunhar o evangelho. Nós não somos chamados para fazer eventos, nós temos trocado a nossa missão por um monte de coisas, por um monte de tarefas. Nós temos sido líderes multimissionais, quando na verdade Deus só nos deu uma única missão,
O nosso erro é quando nós pegamos uma tarefa e elevamos ao nível de uma missão. Aí nós perdemos a oportunidade de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Então, meu irmão, essa afirmação de Paulo está fundamentada numa convicção, num objetivo. Ele entende que seu ministério é uma oportunidade e ele tem clareza da sua missão. Essas coisas, se nós, pastores, líderes, seja aí em Portugal, seja na Europa, seja aqui no Brasil, se nós colocarmos isso em prática, nós viveremos um ministério sustentável. Nós viveremos uma liderança sustentável. Somente compreendendo o ministério, somente tendo clareza daquilo que nós somos chamados para ser e para fazer, e vivendo esses pilares, nós superaremos essas crises e alcançaremos tudo aquilo que Cristo tem para nós. Muito obrigado, Deus abençoe, nos vemos na próxima. Glória a Deus, que maravilha, né? O chamado é maior do que a própria vida. Essa é uma grande verdade, né? O chamado é maior do que a própria vida, do que pandemia, do que crise financeira, crise econômica, crise política, crise global. O chamado é maior do que a própria vida. A convicção do apóstolo Paulo, o ministério, o chamado maior do que a própria vida. Deus não te chamou para fazer algo pela metade, então não desista, não pare, você tem que completar o teu chamado. Podem vir tribulações, mas a tribulação desenvolve a paciência experiência e a experiência esperança. O seu ministério se trata de uma oportunidade. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Obrigado, pastor André. Um abraço aí na Patrícia. Grande abraço a pastor Haroldo Guzman. Abraço a Arlene. Que Deus abençoe grandemente essa igreja linda, Igreja Abba de Blumenau. Que Deus continue usando poderosamente. E nunca se esqueça, gente, desses 3 pontos. Convicção, objetivo e o seu ministério era uma oportunidade. Que Deus possa abençoar poderosamente no nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo dia da nossa segunda conferência Torre Online, mas vamos encerrar adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, com mais uma canção com o pastor Samuel Reis, e depois nós vamos ter 2 louvores e adoração com o Ministério Ruios, os nossos amados Fábio, a Daniele. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração através desses 3 louvores e depois eu volto com você para fazermos a oração final. Deus te abençoe. A tua palavra
me lembrar, minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. A tua palavra, mundo, eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória viva em mim. A tua palavra, mundo, eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória viva em mim. A tua palavra, mundo, eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória viva em mim. A tua palavra, mundo, eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória viva em mim. Minha recompensa é a tua glória viva em mim. Minha recompensa é a tua glória viva em mim. Aleluia, Jesus. Tudo que eu preciso está em ti. Sei que está sempre ao meu favor. Misericórdia e proteção, tua graça me alcançou. Mesmo não sendo fiel, sendo tão fraco e pecador, tu derramaste sobre mim unção e o imenso amor. Te louvarei, te exaltarei, meu Senhor. Não há palavras para expressar tudo que o Senhor fez por mim. Quero te agradecer, ó Deus, pelo fôlego de vida, por tuas bênçãos e misericórdias. Não importa o que vier, sei que estarás comigo para sempre. Amém.
sempre ao meu favor. Misericórdia e proteção, tua graça me alcançou. Mesmo não sendo fiel, sendo tão fraco e pecador, tu derramaste sobre mim o são e o imenso amor. Te louvarei, te exaltarei, meu Senhor. Não há palavras pra expressar tudo que o Senhor fez por mim. Quero te agradecer, ó Deus, pelo fôlego de vida, por tuas bênçãos e misericórdia. Não importa o que vier, sei que estarás comigo para sempre. Amém. Não há palavras pra expressar tudo que o Senhor fez por mim. Não há palavras pra expressar tudo que o Senhor fez por mim. Quero te agradecer, ó Deus, pelo fôlego de vida, por tuas bênçãos e misericórdia. Não importa o que vier, sei que estarás comigo para sempre. Amém. Eu tenho tanto pra te dizer, Senhor, e falar de tudo que eu sou. Quero ouvir a voz de Deus, oferecer minha vida em teu altar, o meu coração te entregar. Faz em mim o teu querer. Sei que eu posso te entregar minhas lutas em suas mãos e em teus braços poder descansar, pois és fiel. Em ti vencerei, em ti vencerei, em ti vencerei, em ti vencerei.
temos de melhor, oferecer a Deus todo louvor. Sempre entregar ao Senhor o que temos de melhor, oferecer a Deus todo louvor. Em ti vencerei. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Samuel Reis. Que saudade. Recebe aí um grande abraço. Glória a Deus por nos relembrar essa linda canção. Senhor, formoso és, tua face quero ver. Que Deus continue te usando. Um grande abraço na família e parabéns aí pelo ministério. Que Deus sustente, fortaleça e continue usando a cada dia. Também você que ainda não se inscreveu no canal do Ministério Ruios, entra lá no YouTube. Eles estão com um canal especial com muitos outros louvores. Você ouviu aí, quero te agradecer e em ti vencerei. Quero te agradecer e em ti vencerei. Mas tem muitos outros louvores lá que você pode adorar ao Senhor junto com eles. Meu grande abraço, Fábio. Meu grande abraço, Daniele. Deus abençoe a cada vida aí desse ministério. E no YouTube você encontra eles como Ministério Ruios Oficial. Ministério Ruios Oficial. Entra lá, se inscreva no canal, é rapidinho. E clica lá no curtir, clica lá no joinha. E assim você pode também abençoar e ser abençoado com esses louvores abençoados no nome de Jesus, né? Que Deus abençoe poderosamente. Cada dia dessa conferência eu estou trazendo aí a biografia, um resumo, né, da biografia de avivalistas, de reformadores, que nós estamos tirando desse livro aqui, Heróis da Fé. Esse tremendo clássico que nos traz aí, nos desafia, né? Nos desafia a conhecer um pouco aí a história dos reformadores, dos avivalistas, homens que pagaram um alto preço para que o Evangelho chegasse até nós. Devemos orar assim como a irmã Dabney, né, que gerou no Espírito uma conversão. Assim como Ana, chorar diante do altar, dá-nos filhos, Senhor, dá-nos essa geração, dá-nos filhos, dá-nos essa geração. Devemos clamar ao Senhor. Mas eu quero compartilhar com vocês mais um capítulo desse livro Heróis da Fé, nesse dia de hoje, nessa segunda noite da conferência, a história de John Bunyan, o sonhador imortal que viveu de 1628 a 1688. E o livro nos diz assim: caminhando pelo deserto deste mundo, parei num sítio onde havia uma caverna, a prisão de Bedford. Ali deitei-me para descansar. Em breve adormeci e tive um sonho. Vi um homem coberto de andrajos de pé e com as costas voltadas para a sua habitação, tendo sobre os ombros uma pesada carga e nas mãos um livro. Fazem mais de 300 anos que John Bunyan iniciou assim o seu livro best-seller, O Peregrino. Os que conhecem as suas obras literárias podem testificar de que ele é de fato o sonhador imortal. Estando ele morto, ainda fala. Contudo, enquanto miríades de crentes conhecem o Peregrino, poucos conhecem a história da vida de oração desse valente pregador. Bunyan, na sua obra Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, nos informa que seus pais, apesar de viverem em extrema pobreza, conseguiriam ensiná-lo a ler e a escrever. Ele mesmo intitulou-se o principal dos pecadores. Outros atestam que mesmo em sua impiedade jamais foi beberrão ou foi imoral. Contudo, casou-se com uma moça da família cujos membros eram crentes fervorosos. Bunyan era funileiro e, como acontecia com todos os funileiros, era paupérrimo.
Ele não possuía nem um prato e nem uma colher, apenas 2 livros: O Caminho do Homem Simples para os Céus e A Prática da Piedade, obras que seu pai, ao falecer, lhes deixara. Apesar de Bunyan achar algumas coisas que lhe interessavam nesses 2 livros, somente nos cultos é que se sentiu convicto de estar no caminho para o inferno. Descobre-se nos seguintes trechos transcritos: de graça abundante ao principal dos pecadores, como ele lutava em oração no tempo da sua conversão. Há um trecho do livro que nos diz assim: veio às mãos uma obra dos Hunters, livro estimado por alguns doutores. Não sabendo julgar os méritos dessas doutrinas, dediquei-me a orar desta maneira: ó Senhor, não sei julgar entre o erro e a verdade. Senhor, não me abandones por aceitar ou rejeitar essa doutrina cegamente. Se ela for de ti, não a deixes desprezá-la. Se ela for do diabo, não me deixes abraçá-la. Louvado seja Deus! Ele me dirigiu a clamar, desconfiando da minha própria sabedoria. Ele mesmo me guarda dos erros dos Hunters. A Bíblia já era para mim muito preciosa nesse tempo. Enquanto me sentia condenado às penas eternas, admirei-me de como o próximo se esforçava para ganhar bens terrestres, como se esperasse viver aqui eternamente. Se eu pudesse ter a certeza da salvação da minha alma, como me sentiria rico, mesmo que não tivesse mais para comer a não ser feijão. Busquei ao Senhor, orando e chorando, e do fundo da alma clamei: ó Senhor, mostra-me, eu te rogo, que me amas com amor eterno. Logo que clamei, voltaram para mim as palavras como um eco: eu te amo com amor eterno. Deitei-me para dormir em paz e, ao acordar no dia seguinte, a mesma paz permanecia na minha alma. O Senhor me assegurou: amei-te enquanto vivias no pecado, amei-te antes, amo-te depois e amar-te-ei para todo sempre. Certa manhã, enquanto tremia na oração, porque pensava que não houvesse palavra de Deus para me sossegar, ele me deu essa frase: a minha graça te basta. O meu entendimento foi tão iluminado como se o Senhor Jesus olhasse dos céus para mim, pelo telhado da casa, e me dirigisse essas palavras. Voltei para casa chorando, transbordando de gozo e humilhado até o pó. Contudo, certo dia, enquanto andava no campo, a consciência inquieta, de repente essas palavras entraram na minha alma: tua justiça está nos céus. E parecia que, com os olhos da alma, via Jesus Cristo à destra de Deus, permanecendo ali como minha justiça. Vi, além disso, que não é o meu bom coração que torna a minha justiça melhor, e nem que a prejudica, porque a minha justiça é o próprio Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. As cadeias então caíram-me das pernas, fiquei livre das angústias, as tentações perderam a força, o horror da severidade de Deus não mais me perturbava, e voltei para casa regozijando-me na graça e no amor de Deus. Não achei na Bíblia a frase tua justiça está nos céus, mas achei o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 1,30. E vi que a outra frase era verdade. Enquanto eu assim meditava, o seguinte trecho das Escrituras penetrou no meu espírito com poder: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Assim fui levantado para as alturas e me achei nos braços da graça e misericórdia. Antes temi a morte, mas depois clamei: quero morrer. A morte tornou-se para mim uma coisa desejável. Não se vive verdadeiramente antes de passar para outra vida. Oh, pensava eu, essa vida é apenas um sonho em comparação à outra. Foi nessa ocasião que as palavras herdeiros de Deus se tornaram tão cheios de sentido, que eu não tenho como explicá-las aqui nesse mundo. Herdeiros de Deus. O próprio Deus é a porção dos santos. Isso vi e disso me admirei, contudo, não posso contar o que vi. Cristo era um Cristo precioso na minha alma, era o meu gozo. A paz e o triunfo por Cristo eram tão grandes que tive dificuldade em conter-me e ficar deitado. Bunyan
ainda que lutando para sair da escravidão do vício do pecado, não fechava a alma aos perdidos que ignoravam os horrores do inferno. Acerca disso, ele escreveu: percebi pelas Escrituras que o Espírito Santo não quer que os homens enterrem os seus talentos e dons, mas antes que despertem esses dons. Dou graças a Deus por me haver concedido uma medida de entranhas e compaixão pela alma do próximo e me enviou a esforçar-me grandemente para falar uma palavra de Deus que pudesse usar para apoderar-se da consciência e despertá-la. Nisso, o bom Senhor respondeu ao apelo de seu servo e o povo começou a mostrar-se comovido e angustiado de espírito ao perceber o horror do seu pecado e a necessidade de aceitar a Jesus Cristo. De coração, clamei a Deus com grande insistência que ele tornasse a palavra eficaz para a salvação da alma. De fato, disse repetidamente ao Senhor que, se o meu enforcamento perante os olhos dos ouvintes servisse para despertá-los e confirmá-los na verdade, eu o aceitaria alegremente. O maior anelo em cumprir meu ministério era o de entrar nos lugares mais escuros do país. Na pregação, realmente sentia dores de parto para que nascessem filhos para Deus. Sem fruto, não ligava importância a qualquer louvor aos meus esforços. Com fruto, não me importava de qualquer oposição. Os obstáculos que Bunyan tinha de encarar eram muitos e variados. Satanás, vendo-se grandemente prejudicado pela obra desse servo de Deus, começou a levantar barreiras de todas as formas. Bunyan resistia fielmente a todas as tentações de vangloriar-se sobre o fruto do seu ministério e cair na condenação do diabo. Quando certa vez um dos ouvintes lhe disse que pregara um bom sermão, e ele respondeu: não precisa me dizer isso. O diabo já cochichou essas mesmas palavras nos meus ouvidos ao sair da tribuna. Então o inimigo das almas suscitou calúnias e boatos em todo o país, a fim de induzi-lo a abandonar o seu ministério. Chamavam-no de feiticeiro, de jesuíta, de cangaceiro, e afirmavam que vivia amancebado, que tinha 2 esposas e que os seus filhos eram ilegítimos. Quando o maligno falhou em todos esses planos de desviar Bunyan do seu ministério glorioso, seus opositores denunciaram-no por não observar os regulamentos dos cultos da igreja oficial. As autoridades civis o sentenciaram à prisão perpétua. Recusando terminantemente a revogação da sentença, apesar de todos os esforços de seus amigos e dos rogos da sua esposa, tinha de ficar preso até se comprometer a não pregar mais. Acerca da sua prisão, ele diz: nunca tinha sentido a presença de Deus ao meu lado em todas as ocasiões, como depois de ser encarcerado. Fortalecendo-me tão ternamente com esta ou aquela escritura, até me fazer desejar, se fosse lícito, maiores provações para receber maiores consolações. Antes de ser preso, eu previ o que aconteceria, e 2 coisas ardiam no coração acerca de como poderia encarar a morte, se chegasse a tal ponto. Fui dirigido a orar pedindo a Deus que me fortalecesse com toda a força, segundo o poder da sua glória, em toda a fortaleza e longanimidade, dando com alegria graças ao Pai. Quase nunca orei durante o ano que precedeu a minha prisão, sem que essa escritura me entrasse na mente e eu compreendesse que para sofrer com toda paciência devia ter toda fortaleza, especialmente para sofrer com alegria. A segunda consideração foi na passagem que diz: mas nós temos tido dentro de nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, porém em Deus que ressuscita os mortos. Cheguei a ver por essa escritura que se eu chegasse ao ponto de sofrer como devia, primeiramente tinha de sentenciar à morte todas as coisas que pertencem à nossa vida, considerando-me a mim mesmo, minha esposa, meus filhos, a saúde, os prazeres, tudo, enfim, como mortos para comigo e eu morto para com eles. Resolvi, como Paulo disse, não olhar para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. E compreendi que se eu fosse prevenido antes de ser preso,
poderia de improviso ser chamado também para ser açoitado, ou amarrado, ou pelourinho. Ainda que esperasse apenas esses castigos, não suportaria o castigo de desterro. Mas a melhor maneira para passar o sofrimento seria confiar em Deus. Quanto ao mundo vindouro, quanto a este mundo, devia considerar o sepulcro como a minha morada, estender o meu leito nas trevas e dizer à corrupção: Tu és meu pai. E aos vermes: Vós sois minha mãe e minha irmã, conforme declarou Jó no capítulo 17, versículo 13 e 14. Contudo, apesar desse auxílio, senti-me um homem cercado de fraquezas. A separação da minha esposa e dos filhos aqui na prisão torna-se às vezes como se fosse separação da carne dos ossos. E isso não somente porque me lembro das tribulações e misérias que meus queridos têm de sofrer, especialmente a minha filhinha, cega, minha pobre filha. Quão triste é a tua porção neste mundo. Serás maltratada, pedirás esmola, passarás fome, frio, nudez e outras calamidades. Oh, os sofrimentos da minha ceguinha quebrar-me-iam o coração aos pedaços. Eu meditava muito também sobre o horror ao inferno dos que temiam a cruz, a ponto de se recusarem a glorificar a Cristo, suas palavras e leis perante os filhos dos homens. Além do mais, pensava sobre a glória que ele preparara para os que, em amor, fé e paciência, testificavam dele. A lembrança dessas coisas servia para diminuir a mágoa que sentia ao lembrar-me de que eu e os meus queridos sofríamos pelo testemunho de Cristo. Nem todos os horrores da prisão abalaram o espírito de John Bunyan. Quando lhes ofereciam a sua liberdade, sob a condição de ele não pregar mais, ele respondia: se eu sair hoje da prisão, pregarei amanhã com o auxílio de Deus. Mas se alguém pensar que, afinal de contas, John Bunyan era apenas um fanático, deve ler e meditar sobre as obras que ele nos deixou. Graça abundante ao principal dos pecadores, chamado ao ministério, o peregrino, a peregrina, a conduta do crente, a glória do templo, o pecador de Jerusalém é salvo, as guerras da famosa cidade de alma humana, a vida e a morte do homem mau, o sermão do monte, a figueira infrutífera, discurso sobre a oração, o viajante celestial, gemidos de uma alma no inferno, a justificação é imputada, entre outros livros mais. Passou mais de 12 anos encarcerado. É fácil dizer que foram 12 longos anos, mas é difícil conceber o que isso significa. Passou mais da quinta parte da sua vida na prisão. Na idade de maior energia, foi um Quaker chamado Whitehead que conseguiu a sua libertação. Depois de liberto, pregou em Bedford, em Londres, e muitas outras cidades. Era tão popular que foi alcunhado de Bispo Bunyan. Continuou seu ministério fielmente até a idade de 60 anos, quando foi atacado de uma febre e faleceu. O seu túmulo é visitado por dezenas de milhares de pessoas. O orador, escritor, pregador, professor da escola bíblica dominical e o pai de família, cada um conforme o seu ofício, podem lucrar grandemente com o estudo do estilo e méritos de seus escritos, apesar de ele ter sido apenas um humilde funileiro sem instrução. Mas como se pode explicar o maravilhoso sucesso de Bunyan? Como pode um iletrado pregar como ele pregava e escrever num estilo capaz de interessar à criança e ao adulto, ao pobre e ao rico, ao douto e ao indouto? A única explicação de seu êxito é que ele era um homem em constante comunhão com Deus. Apesar de seu corpo estar preso no cárcere, a sua alma estava liberta. Porque foi ali, numa cela, que John Bunyan teve as visões descritas nos seus livros. Visões muito mais reais do que os seus perseguidores e as paredes que os cercavam. Depois de desaparecerem os perseguidores da terra e as paredes virarem pó, o que Bunyan escreveu continua a iluminar e alegrar todas as terras e gerações.
O que vamos citar nos mostra como Bunyan lutava com Deus em oração. Há na oração o ato de desvelar a própria pessoa, de abrir o coração perante Deus, de derramar afetuosamente a alma em pedidos, suspiros e gemidos. Senhor, disse Davi, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Salmo 38, verso 9. E outra vez, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma. Salmo 42, de 2 a 4. Note, derramo a minha alma. É um termo demonstrativo de que em oração sai a própria vida e toda a força para Deus. Em outra ocasião, escreveu: as melhores orações consistem, às vezes, mais em gemidos do que em palavras. E essas palavras não são mais que a mera representação do coração, vida e espírito de tais orações. Como ele insistia e importunava em oração a Deus, fica claro o trecho seguinte: eu te digo, continua a bater, a chorar, a gemer, a prantear. Se ele não se levantar para te dar porque és teu amigo, ao menos por causa da tua importunação levantar-se-á para dar-te tudo o que precisares. Sem contestação, o grande fenômeno da vida de John Bunyan consistia no seu conhecimento íntimo das Escrituras, as quais ele amava, na perseverança em oração ao Deus que ele adorava. Se alguém duvidar de que Bunyan seguia a vontade de Deus nos 12 longos anos que passou na prisão de Bedford, deve lembrar-se de que esse servo de Cristo, ao escrever O Peregrino atrás das grades, pregou um sermão que já dura quase 3 séculos e que hoje é lido em mais de 140 línguas. É o livro de maior circulação depois da Bíblia. Sem tal dedicação, não seria possível conseguir o incalculável fruto eterno desse sermão pregado por um funileiro cheio da graça de Deus, John Bunyan. Que possamos orar esse tempo de campanha mundial de oração, nesses 10 dias que estamos de jejum clamando, aviva a tua obra, que você firme um comprometimento com Deus, não só nesses 10 dias, mas clamar ao menos 30 minutos por um avivamento e um derramar do Espírito. Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos pela vida do pastor Laércio, Carol, Josué, te agradecemos pelos missionários que estão ali na África, Pai, a missionária Rosa, apóstolo Marcos, a apóstola Edna, seus filhos, ó Pai. No nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, por cada missionário, que o Senhor renove as forças, que eles possam perseverar, que eles possam concluir a obra, combater o bom combate, acabar a carreira, Senhor. Senhor, rogamos nesse momento pelo pastor André Chalet, ó Pai, pela Patrícia, pela bebê que vem vindo, Senhor, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe pastor Haroldo, pastor Arlene, ó Pai. Nós abençoamos, ó Pai, o Ministério Abba de Blumenau e todas as suas filiais, seus pastores. Clamamos nesse momento, ó Pai. Levanta ceifeiros para a tua seara, ceifeiros convictos de que o chamado é maior do que a própria vida, ceifeiros convictos de que a grande comissão ainda não acabou. Pai de amor, levanta ceifeiros para a tua seara, intercessores segundo o teu coração, que possam gerar isso no Espírito, que possam, ó Pai, mover, trazer um avivamento, assim como a tua palavra nos diz que o reino dos céus é tomado à força. Levanta guerreiros para esses dias, ó Pai, homens e mulheres como John Bunyan, convictos, homens e mulheres como a irmã Dabney, ó Pai, que possam interceder um crescimento da tua obra, que possam gerar no Espírito com dores de parto, rogando, dá-nos vidas, ó Pai, dá-nos vidas, Senhor, como a irmã Dabney, ó Pai, que do nada pôde, ó Pai, gerar inúmeras pessoas para vir à tua casa. Ó Santo Espírito, desperta-nos para esse tempo. Dá-nos, ó Pai, discernimento de espírito e que possamos a cada dia viver o teu milagre,
no nome precioso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Santo Espírito nunca falte sobre os eleitos de Deus que creem e dizem comigo, amém. Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Compartilha esses vídeos da conferência. Se você não assistiu às ministrações de ontem, assista. Pastor Flávio, Pastor Ramon, assista novamente essas ministrações do dia de hoje, compartilhe, comente, faça a palavra de Deus chegar a algum lugar, desafiando alguma vida a cumprir o seu chamado. Que Deus te abençoe e fique conosco, a nossa conferência continua. Amanhã temos mais ministrações. Glória a Deus. Deus te abençoe.